shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho, tá de shortinho, bem coladinho. Bahia, pra mim, é o berço da cultura do Brasil. Tudo começa aqui. A criatividade do povo, a espontaneidade, a forma de se comunicar, o gingado já tem um ritmo na existência. É, mas elas gostam de causar com seu shortinho. A gente tem uma música em Salvador que dialoga com o mundo, cada vez de uma forma mais forte. Elas gostam delas, gostam delas, gostam delas. É a Bahia na contemporaneidade da música eletrônica, sendo usado o grave do sound system, do trio elétrico, da fubica. A Bahia é grave do tambor, é peso, é punch. Isso acolhe não só misturas de ritmos eletrônicos, mas misturas que tem o grave como linha de frente. É uma música extremamente envolvente, que mexe com você, que mexe com o seu objetivo. A gente tem essa que chama de diversidade, né? Misturas que talvez não se dão em outro lugar do planeta. E é por isso que a gente não consegue, por exemplo, dar nome. Dar um nome, né? Pelo menos. Fala vocês, eu me chamo Fernanda Maia, eu sou natural de Camaçari, Bahia, região metropolitana de Salvador. Eu sou cantora, compositora e percussionista. Atualmente eu faço parte do Afrocidade. Estou falando com vocês diretamente da Feira de São Joaquim, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. A cidade mais preta do Brasil. Cidade dos quetos, dos jeijes, dos angolas. A cidade que transpira a música em todos os lugares, em todos os cantos. Cotidianamente, a música é viva aqui. E o The Beat Diáspora não poderia deixar de passar por aqui. E eu vou te dizer por quê. A galera queria saber se a gente tinha um nome para o movimento. Antes da gente chegar em qual o nome, a gente tem que entender o porquê que a gente não consegue, porquê que a gente tem essa dificuldade. Eu acredito num processo geográfico, histórico, antropológico, que né, a gente não consegue essa unidade porque somos muitos. Tem diversos mestres que precisam ser escutados para que, de fato, a gente entenda qual é o nome que poderia, assim... É tipo oráculo, sabe? Eu acho que é mais consultar esse fundamento. Precisa sempre respeitar a ancestralidade, o nosso passado, essa diáspora musical. A gente vem trabalhando e afirmando cada vez mais essa identidade e essas sonoridades. A gente consegue trazer um ritmo e trazer uma felicidade, trazer uma parada através dos tambores que é muito único. Quando eu escuto o som do grave do tambor, eu sinto que ali liga uma chave em mim que está para além do que eu já ouvi em algum lugar ou do que eu já pesquisei, sabe? Sim. São referências ancestrais. Tem uma questão histórica aí de Salvador, né? Porque Salvador desponta como primeira capital do Brasil no momento em que a gente teve um grande ciclo de globalização, vamos assim dizer, com toda a questão da descoberta de um novo mundo. Quando você olha para o mapa, você vê um fluxo de informações mundiais vindo para Salvador. Empolguei a massa, levantei poeira, fiz o mundo balançar, amor até quarta-feira, Cantei no coral, mundo negro e empurrados pela massa até o dia amanhecer. O bloco foi fundado em 74, plena ditadura. Eu, com 20 anos, não tinha noção do perigo. Eu acredito muito que o Ilê existe porque ele resiste. Aqui tem fundamento, o Ilê é criado na casa de terreiro. Desde 18 anos, a galera tem a bandeirê que vem de criança e passa todo esse ensinamento. E a galera de 18 anos que vai crescendo do Ilê tem toda essa história, todo esse entendimento do que é o Ilhéaê, o que é que o Ilhéaê vai falando sobre elevação, sobre empoderamento, sobre você poder chegar, falar, entender sobre a sua história, entender sobre a sua cultura. Então, ter esse lugar que passe a verdadeira história pra gente, que entenda, que compreenda, que fale sobre os nossos, é muito importante. Eu não faço parte do Ilê, o Ilê sempre fez parte de mim. Beleza negra, vencedor, fera ferida,
A batida do Ilê sempre foi, até hoje, o samba afro. A mistura do candomblé, do jechá, o samba duro. Empolguei a massa. Deus e divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico. A particularidade, ela é inerente da produção afrodiaspórica. Então, todos os lugares vão ter algo que só existe naquele lugar. Estamos aqui no território mais musical que existe na cidade de Salvador. Eu tô falando de um território onde nasce o Olodum. Eu tô falando de um território onde o samba reggae surge, sabe? Onde Neguinho do Samba viveu. Onde muita coisa que se é vendido hoje aí externamente nasceu aqui. Tudo, ó. O reggae, ele teve uma influência na nossa própria ritmia, né? Que quando a gente começa a desenvolver essa nomenclatura que foi intitulada e foi positivo, que hoje é o mercado do tambor no universo chamado de samba reggae, é isso aí, é o samba com reggae da Jamaica, que foi uma nomenclatura pensada no momento de uma entrevista de Paul Simon, que ele, quando vem aqui, ele percebe que esse ritmo tinha uma influência do samba com o reggae da Jamaica e deu tudo isso. A gente foi descobrindo as similaridades que existem, né, da Bahia com a Jamaica e automaticamente o samba reggae, ele é um ritmo que transita por diversos lados, mas ele se conecta com o movimento da Jamaica, que tem bastante grave e dialoga diretamente com várias paradas que estão acontecendo na atualidade, mas que surgiu lá atrás, né? Antes do boom do faraó da música, né, no Carnaval de 87, em 86, a temática do Olodum foi Cuba. Eu, como um garoto novo, regendo a bateria, eu procurei ouvir o que é que tinha na música cubana. Então eu adaptei a crave que fazia nas congas, né, do merengue. Comecei a fazer isso nos surdos do samba reggae, né? Ela virou o símbolo do próprio Axé Music. Todo mundo começou a gravar composições do bloco afro, pegava as músicas do Liaê, Senegal, Madagascar, Faraó e também o ritmo do bloco afro. O axé não era uma música, o axé é um movimento da época que juntou a lambada, juntou o samba reggae, juntou o deboche, juntou a africanidade na percussão. Vem Brau, Luiz Caldas, aquela galera toda fazendo aquela fusão toda de elementos latinos com a baianidade e formou o axé. Então você vê que as bandas de axé, tudo tem percussão, tem timbal, tem tudo que nós lançamos, ele tem. Sim. E cantam aí axé música, né? Sempre na batida do que veio do bloco afro, realmente do Ilê. Músico no Brasil tinha referência latina, então o que era que ele estudava? Era timbales, conga, bongô, torpedo. Essa era a cultura, estudar ritmos latinos, né? Essa música dos instrumentos latinos voltou agora tanto no arrocha como no próprio pagodão. Pagodão é groove, pagodão é balanço. Eu duvido você ouvir pagodão e não querer mexer o ombrinho, não querer meter o... A gente escutava o Mamadiquete, a gente escutava o Jabanidal, a gente escutava o Missirico, a gente escutava a Brau Timbalada. Viajando no mundo musical, conhecia a linguagem do timbal. Pagodão é um bagulho vasto, é imenso. A gente é, sei lá, mais uma página, tá ligado? Acho que na Bahia rolou isso muito, assim. A gente tem muitas referências. Tudo começa
na base do samba reggae, com o Neguinho do Samba, que Deus o tenha, né? Umas super influências lá também do Recôncavo, que é o samba de roda, o samba chula. Aqui na City, né, em Salvador, a gente já se bate com o samba duro, que tem uma grande influência, bem mais aqui, o samba de roda, o samba junino. Acontecia esse movimento no Engenho Velho de Brotas. E aí esse movimento vem crescendo ao longo do tempo, na década de 90, e aí vem para a década de 2000. Hoje existe esse pagodão que vem também da influência do samba reggae. Esse risco hoje das varinhas nos repiques, faz essas carretilhas aí, o titular de metralha. A gente entende que isso tudo vem de um samba reggae, né? Então, esse pagodão hoje arriscado, ele foi fundamental e está aí hoje crescendo, já com fusões de tecnologia, né? Às vezes você tem a crave, mas não precisa ser com tambor. Hoje você tem o eletrônico fazendo essa linguagem tanto do samba reggae como do pagode, do hip hop. A forma como o pagodão tem crescido e tem influenciado, acho que inicialmente, né, é um cenário cultural nacional, é super surpreendente, assim. Ele tem se desenvolvido de uma maneira super fantástica e sendo conectado com os ritmos eletrônicos. Hoje a gente tem o Pagotrap, que pra mim é super novo. Tem, sei lá, 2 anos que eu voltei pra Salvador, eu conheci o Pagotrap e eu falei, cara, que foda, tipo assim, como ninguém pensou nisso antes, sabe? O pagodão, eu acho que é uma das últimas minas de ouro do Brasil que as pessoas ainda não descobriram. Nasce uma história que é a da nossa conexão ancestral, visceral, rítmica, DNA aqui, com o mundo pop, moderno, contemporâneo, o trap, né? As coisas que estão ao redor de... Acontecendo. As máquinas que chegaram fazendo revolução. A inserção de alguns timbres, de algumas coisas que tem na atualidade, assim, é muito dessa pesquisa, de entender como está sempre dialogando com o contemporâneo. O tambor é contemporâneo, o tambor é moderno. Eu acho que a diversidade é um ponto de encontro de tudo que está acontecendo agora. Sonoramente, a gente fazia muito link, muito fácil, né? A gente tava começando, né? Tipo assim, Bacurian, larga um groove aí. Aí a gente, na nossa brincadeirinha, pô, isso é uma bacurinha? Não era fazer esse link, pá. Sim. Surdão, né? Teve algumas festas aqui que tava nesse lugar de dialogar com a proposta de grave que vinha dessa nova tecnologia. Mas os nossos tambores já são graves há muito tempo. Os tambores do Ilê já carregam esse grave, mas não era visto dessa forma. Pegar a música que representava a cidade, a música que é o gueto, a música periférica de Salvador, e levar para o mundo. Não tinha grana, mas a gente dava um jeito de se juntar para fazer o que a gente queria, que era ouvir música, amplificar. Mas a gente adorava ouvir música, mas todo mundo tinha som pequeno em casa. A primeira vez que a gente teve potência foi quando a gente se juntou e cada um levava seu disco foda para ouvir naquele som novo que a gente tinha. E a ideia era, porra, vamos ouvir algo. Você vai entendendo que isso já existia. A gente vai entendendo que essa dificuldade que eu tive de achar os aparelhos, toda pessoa que teve um sound system na Jamaica, não sei onde, passou. Se eu for falar, ele vai dizer, todo mundo passou por isso aqui. E aí você volta lá pro mesmo processo que existiu na Jamaica, nos anos 60, 70, de vai, bota, tira a voz. Ou tirou a voz e virou outra coisa. Então aqui eu posso rimar agora em cima dessa música que já existe. Basicamente a mesma coisa. Como é que eu vou juntar raga, dancehall, com araqueto, com ilê? Se você pegar o dancehall, tá dentro também. Se você pegar o raga, quando você vê, é samba reggae também.
cultura do grave tem muito a ver com carnaval, tem muito a ver com trio, tem a ver com sound system, isso sempre foi nossa onda. O trio eletrônico foi justamente uma reunião dessas sínteses. As pessoas estavam começando a entender o que era música eletrônica. Hoje é muito normal você ouvir música eletrônica sem fazer um tipo de distinção. Naquela época era uma coisa assim, tipo, isso não é música. Naquela época que eu comecei a ser DJ, não tinha essa questão de sound system ainda tão forte como é hoje, como o paredão tem hoje. Sim. Que você chega nos bairros e tem um paredão. Sim. Naquela época não tinha paredão. Era mala de carro mesmo. Sim, era mala de carro. O cara chegava, abria a mala, botava a fita cassete e a tuita lá comendo no centro, né? Hoje já é o grave. É o grave. Hoje é o grave que domina. Antigamente era o agudo, o médio agudo. E quem batia mais, tipo assim, a mixagem mais bonita Tava na o carro frente. que tá batendo, né? Salvador vive essa festa, mas essa festa ela não é só alegria, ela é uma forma também de afirmação social e identitária. E essa nova geração, ela traz outras necessidades do ponto de vista de se pensar a identidade. Se ela quer beber, se não quer respeitar, ó, meu corpo, minhas regras, todas as mulheres merecem respeito. Eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo, eu empino mesmo, chacoalho. Eu já tomei muito não na minha vida. O primeiro empresário que eu cheguei em Salvador para pedir uma oportunidade de fazer um trabalho cantando pagode. E aí ele falou, pô, eu não acredito. Ele falou assim, exatamente, eu não acredito em projeto com mulher. Mano, quando bateu ele me ligando, a empresa dele me ligando, eu falei, porra, mano, eu não acredito em vocês não, eu tô bem aqui onde eu tô. Empoderada, cantora, compositora, empresária, preta e favelada. Vim ao mundo pra operar onde eu quiser. Eu entrei no grupo de pagode dançando. Aí a dança me levou a um projeto masculino, né? De cantar, de fazer o back dance, que na época era o Pega o nome. Então eu comecei aqui em Nordeste com as Mil Farias. Eram os únicos 2 lugares que eu conseguia espaço pra poder fazer. Sem respeito, eu sinto mesmo, rebolo mesmo. Machista não tem vez. Daquele jeitão. Quando cê pede pra botar aquele swing que faz o meu corpo suar, eu vou mexendo devagar, descendo. Eu criei o coletivo Afrobafo em 2015. E foi realmente de um processo bem complicado para mim na cena cultural de Salvador. Principalmente em intersecção de raça e sexualidade, né? Porque eu comecei a atuar como produtor cultural na cena LGBT da cidade, que é monopolizada pela branquitude. A Baixo nasceu muito assim dessa carência mesmo, assim. Lugares que a gente possa se reconhecer, a gente possa celebrar a negritude. Um projeto muito genuíno, né? Um projeto muito verdadeiro, assim. Não foi pensado por um grande bilionário que, enfim, estudou e fez uma grande pesquisa para fazer isso. Foi algo que nasceu de dentro, foi algo que nasceu ali da raiz. Você fazer uma pesquisa muito mais aprofundada, assim, do que era música preta, né? Do que era culturas pretas, né? Porque a gente sempre fala cultura, mas na verdade são várias culturas. E eu pensava a Bático muito como um espaço coletivo, um espaço que criasse essa conexão entre pessoas pretas, né? Entre diásporas. A ideia não era ser um coletivo de arte e de cultura. Primeiro se iniciou muito mais como um coletivo para discutir sobre essas questões raciais, de gênero e sexualidade. Na cidade de Salvador, eu conheci Malaíque, SN e Teodoro, que são drag queens da cidade. E a gente começou a mobilizar e pensar em formatos de fazer acontecer. Então a gente começou a sair pelas ruas de Salvador para fazer ensaios fotográficos, a gravar vídeos em espaços de Salvador, porque a gente entendia que ali era muito mais do que algo digital que a gente ia jogar na rede. A gente queria mostrar para essa cidade de maioria negra que é possível, sim, a gente criar um diálogo para falar da questão de raça, de sexualidade e de cultura. A dança é uma linguagem muito poderosa. Dança que faz os ancestrais virem. Tudo gira, gira, bora, roda, bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, bateu, bateu.
dança também é uma forma de a gente se expressar. A gente, quando está dançando, a gente mostra quando somos lindas, o quando somos belas, quando somos guerreiras. Também tem a nossa forma de se expressar quando é para se pôr. Essa ancestralidade, ela transpira através da nossa dança. Pegar a dança afro, misturar com as danças contemporâneas, com raga, com dancehall, com estileto, com o que está rolando de dança no mundo pop também, no mundo negro pop, com afrobeat. A dança provoca transformações de fato, assim. A dança mexe com o interior. Entro na sua mente, vê se não quebra a corrente. Pegue a coragem, junte com a sua fúria. Vejamos a mistura, vamos botar o bloco na rua e ninguém me segura. Tento buscar a minha identidade como uma história da minha história fazer a coreografia. Então, eu sempre tento buscar essas dinâmicas mesmo, né? Do meu corpo, como o meu corpo está fazendo, o que ele está passando. Quando eu danço para contar uma história. Se eu for dançar para vocês aqui, eu quero que vocês entendam o que eu estou dançando. Qualquer coisa que eu possa passar na rua, me inspirar, uma andada de uma pessoa, eu falei, dá pra fazer uma andada 7-8 e jogar na minha coreografia. Uma mão diferente, eu falo, dá também pra colocar. Então, é muito dessa interação. As pessoas da rua também me inspiram muito. As maiores manifestações culturais que a gente tem hoje no mundo todo, assim, nasceram de pequenos movimentos de periferia que foram crescendo e se desdobrando e alcançando outros espaços. Entender os ritmos negros do mundo, entender a Bahia ancestral, que vem ali, raiz. De baixo. Como que eles se encontram agora? A gente tem essa miscigenação, né, do europeu, do indígena, do negro. E quando a gente misturou esse tempero nesse caldeirão, deu tudo isso. Só de pensar em todas as coisas que a Bahia lançou para o Brasil e para o mundo, de cultura, de música, de construção, de artistas, de poetas, tudo que o baiano faz é de uma maneira diferenciada. A Bahia tem um molho, tem conexão, assim, com tudo em volta. A forma de estabelecer conexão é muito única. Nosso povo é foda, pô. Ouço o grito da África, mama. O meu tambor quando toca te chama. Eu vim do mangue com os pés na lama.